Os humanos já estão construindo casas há milhares de anos, porém, existem casos em que seus construtores se equivocam seriamente. Por falta de planejamento ou até mesmo por falta de conhecimento, acabam realizando algumas obras da engenharia que fogem do padrão e pode até colocar a vida dos moradores e das pessoas que estão nos arredores em risco. Algumas estão em lugares tão inóspitos que sequer deveriam ter sido construídas. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer as casas mais arriscadas do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Casa Sutsagen. Também conhecida como Arranha-Céu de Madeira, essa foi uma casa de madeira em Arkhangel, na Rússia. A residência, com o equivalente a 13 andares, distribuídos em 44 metros de altura, foi construída por Nikolai Petrovich e sua família ao longo de 15 anos, iniciando-se em 1992 sem nenhum plano formalizado ou sequer autorizações para a construção. Era relatada como a construção de madeira mais alta do mundo, ou pelo menos da Rússia. Essa casa era realmente uma confusão caprichosa, com várias tábuas colocadas desordenadamente em todas as direções, mas principalmente para cima. Em uma entrevista, Nikolai dizia que sempre que adicionava um novo andar, a obra não parecia completa. Então, sempre pedia aos carpinteiros que adicionassem mais e mais andares. Seu objetivo final era ver o Mar Branco diretamente da casa, apesar da distância de aproximadamente 40 quilômetros entre os dois. Apesar de ser uma incrível engenharia e até bonita para alguns, os vizinhos do Arranha-Céu, no entanto, tinham uma perspectiva diferente. Em diversos registros, eles se queixavam do risco de incêndio que o prédio impunha a todo o bairro de Madeira, bem como dos sons sinistros do prédio quando o vento soprava, acompanhados por quedas intermitentes de tábuas nos quintais vizinhos. Em 2008, a construção foi condenada pelo risco de incêndio, e a justiça determinou sua demolição completa, ficando apenas 4 andares, que pegaram fogo em 2012. Retiro no penhasco. Esse projeto de Alex Ogrev tem feito um enorme sucesso na internet por causa da sua localização inusitada e do design contemporâneo. As paredes de concreto de uma casa surgem do meio de uma falha em um enorme penhasco. Uma pena é que ela não é real. Todas as fotos fazem parte de projetos criados a partir de programas de computador. Mas nem por isso o projeto deixa de ser fantástico, que dispõe de 5 andares com estrutura de concreto rústico cravada na beira de um penhasco na Islândia. Esse conceito de casa surgiu porque Alex não queria colocar a estrutura de qualquer jeito no espaço. Por isso, ele a montou dentro de uma falha da montanha, fazendo com que ela se tornasse parte integrante da região. O retiro é concebido como um lugar de fuga, com quartos privados para visitantes, espaços de meditação e acesso à paisagem natural circundante. Casa no vulcão. Alguma vez você já teve a ideia de morar em uma casa em cima de um vulcão? Pois é, saiba que isso é possível por cerca de 750 mil dólares. Esse vulcão, que já esteve ativo no deserto de Mojave, é o local que tem uma das casas mais arriscadas que possam existir. Situada no topo de um cone de cinza vulcânica de 45 metros, essa casa, no estilo de uma nave espacial, que proporciona uma visão de 360 graus, é conhecida como a Casa do Vulcão. Ela foi encomendada em 1968 por Vard Wallace, que a utilizou para passar os finais de semana com sua família até 2009, quando decidiu colocá-la à venda. Mas como já era de se esperar, não apareceu nenhum interessado. Foi aí então que ele decidiu doar a propriedade, que inclui um lago e uma casa de hóspedes, para uma universidade que a usaria para realizar estudos no deserto. Mas a localização remota da casa causou bastante dificuldade para a escola, que a colocou à venda por 750 mil dólares. E aí, você teria coragem de passar um final de semana nessa casa? Me conte aí embaixo nos comentários. Edifícios inclinados em Santos. Quando se comenta a respeito de construções inclinadas, o símbolo maior talvez seja a Torre de Pisa, cartão postal da Itália que recebe milhares de visitantes todos os anos. No Brasil, temos o exemplo da cidade de Santos, onde 3% da população, aproximadamente 16 mil pessoas, vivem em edifícios inclinados. Esses edifícios
tem entre 10 e 20 andares, e a maioria foi construído nas décadas de 50, 60 e 70. A inclinação das edificações está relacionada com a soma de alguns fatores, que juntos levaram à inclinação apresentada. O solo de Santos é composto por uma camada fina de areia, que vai de 8 a 12 metros, seguida de uma camada de argila marinha, que vai de 20 a 40 metros. A camada rochosa está localizada abaixo dos 50 metros de profundidade. Entre os anos de 1950 e 1970, devido ao anseio das construtoras em economizar e da falta de conhecimento, as fundações eram feitas rasas, com profundidades variando entre 4 e 7 metros. Porém, devido ao peso das estruturas, a camada de areia comprime a argila marinha, que por ser menos densa, acaba cedendo em alguns pontos, levando ao recalque das edificações. Existem quase 100 edifícios que se encontram nessa situação em Santos, e os moradores continuam morando neles normalmente, mas aposto que é bem difícil colocar um quadro reto na parede dentro dessas construções. Apesar de estranho, especialistas afirmam que esses edifícios inclinados são completamente seguros. Mosteiro de Meteora. Meteora, a famosa região com mosteiros no topo de rochas gigantes, é uma das atrações turísticas mais enigmáticas do mundo. Fica no noroeste da Tessália, região da Grécia. Esses mosteiros suspensos são constituídos por 24 edificações construídas há cerca de 600 anos em cima de altíssimos rochedos, transformados pela ação do tempo em convidativos refúgios naturais. Os mosteiros mais elevados chegam a 500 metros de altitude. Agora, para sabermos por que essas construções foram realizadas em lugares tão altos, precisamos voltar no século XIV, quando um grupo de monges decidiu fazer daquele penhasco o seu esconderijo. O primeiro dos 24 mosteiros demorou cerca de 17 anos para ser construído, dando início a esse lugar histórico. Para se ter ideia de como era difícil e arriscado o acesso a essas construções, até 1920 só era possível subir até lá em cima utilizando um guindaste. Só depois desse período que foram construídas escadas de acesso. Dos 24 mosteiros, atualmente apenas 6 estão ativos, e um dos principais motivos para o encerramento da maioria dos mosteiros foi o inevitável aumento do interesse turístico, o que naturalmente vai contra o ideal de isolamento da vida monástica. Castelfoyt de la Roca. Na Europa, assim como no resto do mundo, existem algumas proezas arquitetônicas que são difíceis de entender como elas foram construídas e onde foram feitas. Castelfoyt de la Roca é uma das vilas mais pirotescas da comunidade autônoma de Catalunha, na Espanha. A aldeia está situada em uma estreita faixa de rocha basáltica com apenas 2 casas de largura em alguns pontos, que atinge uma altura de 50 metros e se estende por 1 quilômetro, contando com cerca de 1000 habitantes. O rochedo é o resultado da acumulação de 2 mantos de lava, resultado de erupções vulcânicas acontecidas há milhares de anos. É isso mesmo, além de estar em um lugar completamente inusitado e alto, a vila faz parte do Parque Natural da Zona Vulcânica de Garotxa. É como se fosse um grande transatlântico com as casas do vilarejo na parte superior do navio. A vista do vilarejo ao pé do Grande Rochedo é espetacular, com as casas desafiando a lei da gravidade na beira do abismo. Casa do Rio Drina. Se o que você busca é um alojamento em uma casa de madeira sobre a água, isolada de todo o resto da humanidade, esse é o local ideal. Porém, a aventura pode ser um tanto quanto arriscada. Isso porque a casa que iremos ver agora está localizada no oeste da Sérvia e foi construída no meio do Rio Drina em 1968 por um grupo de nadadores que precisavam de abrigo. A rocha onde se encontra a singular residência era utilizada como um ponto de descanso para os nadadores que passavam pelo local. Porém, algum tempo depois, alguns deles construíram de maneira gradativa a simples edificação que se encontra atualmente no local. Devido a diversos temporais que atingiam a região, a casa foi danificada por várias vezes. Porém, cada vez que ocorria um evento desses, os jovens que a construíram a reparavam imediatamente. Com o passar dos anos, a casa começou a ganhar destaque e se tornou um dos objetos mais fotografados da Sérvia. E aí, você teria coragem de dormir nessa casa em uma noite de tempestade? E essas foram algumas das casas mais arriscadas do mundo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final.
Eu espero que você tenha gostado e até a próxima!